Fala pessoal, vamos ver se o som está adequado. Esperar só alguém me dar um feedback aqui com relação ao som e aí a gente manda bala. Vamos ver quem está online aí. Quem tiver porventura vendo, só me dá um feedback para eu saber se o som está ok. Que eu coloquei um microfone externo aqui para não ficar com muito barulho do ambiente. Então só me avisa se o som está ok. Ana, Eliana e Cardi, tá ok o som? Só me fala. Então vamos lá pessoal, eu vou partir do princípio então que o som tá ok e vamos ver aqui. Eu demorei um pouquinho porque eu tive que chegar em casa do plantão e comer alguma coisa. Então vamos lá. Luiz Pereira perguntou: quais os melhores suplementos e vitaminas para quem quer dar uma turbinada no sistema imunológico? Luiz, bastante sol, 15 minutos de sol por dia já são suficientes para você poder conseguir produzir a vitamina D que nutre o seu sistema imunológico. Evidentemente que é aconselhável também que você use suplementos de vitamina D, né? Essas vitaminas que tem por aí, Centro, A, Z e tal, tem uma quantidade boa de vitamina D. Então toma um suplemento vitamínico, vai ter a vitamina C ali junta, pega 15 minutinhos de sol por dia e pronto. Vale lembrar que o sono, ele é essencial. Menos de 6 horas de sono detona com seu sistema imunológico, mais do que 8 horas de sono também não é legal. Então alguma coisa entre 6 e 8 horas também é bom. Regina Lúcia, fale 5 minutos sobre as manifestações de hoje. Regina, hoje foi um dia histórico, eu acredito que foi um divisor de águas por vários motivos. Eu dei uma passada nas perguntas antes de sair do hospital e as perguntas mais além elas vão acabar complementando esse comentário meu aqui. Ana Bento está esperando saber qualquer análise no jogo do tabuleiro. Ana, eu vou chegar lá, tá? Eu vou explicar esse negócio do tabuleiro para vocês. Eu gravei um vídeo, eu espero que esse vídeo ainda esteja disponível no YouTube, onde eu comparava a situação política do Brasil atual com um jogo de xadrez. Tem umas peças aí que andaram se movendo, vocês vão ver mais para frente, que foram bem inteligentes. Eudes perguntou... Pedro Almeida perguntou quais os caminhos que se apresentam, quais as chances de não sucumbirmos no processo e fazer um retrocesso de esquerda. A gente vai chegar a isso mais lá para frente. Eu vou juntar essas perguntas todas numa resposta só. Qual a posição dos conservadores? Qual a posição que os conservadores devem tomar no momento? O Eudes perguntou. Eudes, eu acho essa pergunta uma das mais importantes de todas. Eudes Santos. Qual a posição que a gente deve tomar? Uma só. Nunca desistir. Tem acho que no Rock 15, tem um filme aí do Stallone, esse último Rock que ele fez. E que ele fala que ninguém vai bater em você mais forte que a vida. E no final das contas, o jogo não tem a ver com quanto que você consegue bater de volta, mas tem a ver com quanto que você consegue apanhar. Então o que os conservadores têm que fazer? Aguentar firme, não baixar a bola. Inspire-se no nosso presidente. O cara teve tudo contra ele, foi chamado de baixo clero, foi chamado de irrelevante, de tosco, de tudo. Tomou até uma facada e o cara tá lá ainda. Então o maior exemplo que a gente tem, inspire-se no nosso próprio presidente. O que os conservadores têm que fazer? Nunca desistir. Essa é a hora que separa os crianços dos adultos de verdade. Fábio Rodrigues, gostaria de saber por que o nosso presidente não mostra força nas situações em que o povo pede. Eu vou chegar, esse é o fechamento do vídeo de hoje, eu chego no finalzinho dela. O Danilo perguntou mais ou menos a mesma coisa, por que eu acho que não conseguiram, as pessoas vão tirar o presidente ou não? Quais as chances de ter uma intervenção militar no país? O Wilson pediu. Sebastião, por que o CFM, o Sebastião Bá perguntou, por que o Conselho Federal de Medicina alterna entre o silêncio conivente e uma subserviência cretina aos desmandos globalistas? O Conselho Federal de Medicina, para falar a verdade, ele até me surpreendeu. Ele tem colocado algumas normativas e alguns direcionamentos que são muito bem alinhados ao que o presidente quer, precisa e o que o país também precisa. Então, atualmente eu vejo o CFM como uma peça a nosso favor. Inclusive, boa parte da normativa do Ministério da Saúde, que foi lá assinada pelo Pazuello, e que permitiu o ingresso da hidroxicloroquina, né, que legitimou o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina no Brasil, esse
essa portaria do Ministério da Saúde, ela foi legitimada, fundamentada, ela teve uma retaguarda de um parecer anterior que veio do próprio Conselho Federal de Medicina. Então não acho que o Conselho Federal de Medicina, o CFM, está sendo conivente, não. Miguel Marcelo, onde o presidente está errando? Essa pergunta vai ser no finalzinho. Qual a expectativa e realidade da crise do novo coronavírus? Quem perguntou isso foi o Alex Leal. Alex, é o seguinte, a gente começou a decretar um estado de quarentena horizontal e de lockdown no país por volta lá entre dia 15 e dia 20 de março, quando o coronavírus estava... Foi no finalzinho de março, se eu não me engano. Mas bom, enfim, eu lembro bem que a gente decretou isso quando o coronavírus estava batendo 10 óbitos, 10 mortes para cada 1 milhão de habitantes. E na época a gente tinha muitas outras doenças que causavam muito mais mortes por 1 milhão de habitantes que o Covid. Essas doenças nunca causaram nenhum lockdown. Atualmente está em torno de 140, 150 mortes por 1 milhão de habitantes o Covid. Mas, vamos lá, acidente automobilístico causam 204 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Mesmo que o Covid esteja matando 200 pessoas para cada 1 milhão de habitantes, acidentes de automóvel já causam 204 mortes por 1 milhão de habitantes há muitos anos. E a gente não fechou ruas, avenidas, acessos a cidades, a gente não fechou indústrias automobilísticas por causa de 204 mortes. Mas a gente está fazendo isso por causa do Covid. Diabetes causa 250 mortes para cada 1 milhão de habitantes no Brasil por ano. Violência causa 282 mortes por 1 milhão de habitantes por ano. Doenças cardiovasculares matam 1.500 pessoas para cada 1 milhão de habitantes por ano. Isso tudo no Brasil. Eu não vi ninguém fechando uma padaria ou fazendo uma blitz, uma fiscalização na padaria, porque ela estava vendendo doce de leite, estava vendendo brigadeiro com açúcar. E bom, o açúcar e o sobrepeso, a obesidade, são fatores de risco para diabetes, que mata 2 vezes mais do que o Covid. Doenças cardiovasculares matam o quê? 15 vezes mais do que o Covid. E eu não vi ninguém multando uma pizzaria porque está servindo lá uma massa um pouco mais salgada, com uma calabresa mais salgada, e isso vai causar derrame, infarto e trombose em alguém. Então sim, a resposta ao Covid, a gente está vivendo muito mais uma epidemia de guerra cultural do que uma epidemia sanitária. O Covid existe, o vírus causa doença e ele mata. Mas daí a proporção do que a gente está fazendo está completamente fora de prumo. Se eu faço... Kelly Viana, se eu faço atendimento online sobre Covid, eu faço meus plantões, você pode aparecer nos plantões ou me manda mensagem aqui pelo Facebook se você tiver alguma dúvida. Não, eu não faço teleatendimento. Se eu sei algo sobre os comunistas que vieram de fora, Alan, eu vou juntar isso aí com a resposta sobre a ameaça ao presidente para poder ficar mais fechado. O Jair Pereira perguntou alguma coisa parecida, que o Trump criminalizou a Antifa e que repercussão que isso vai ter. Chego lá, a Rita Vidal perguntou se eu acho que o artigo 142 não está na hora. É o seguinte, eu estou vendo muitas perguntas nesse sentido aqui. Então vamos lá. O Trump avisou lá no Twitter dele, eu não sei se vocês conferiram isso aí, o Trump avisou no Twitter dele que ele vai declarar a Antifa uma organização criminosa. Eu não sei quantos de vocês que assistiram o vídeo onde eu comparava o que está acontecendo a um tabuleiro de xadrez e eu questionava com tantas peças contra o presidente Bolsonaro, como que ele conseguiria sair de um checkmate desse tamanho? A resposta para o tabuleiro de xadrez, a grande sacada é que essa resposta não está no tabuleiro de xadrez, ela vem de fora, ela vem lá dos Estados Unidos. O Trump já avisou que ele vai declarar a Antifa uma organização criminosa. Isso tem uma repercussão imensa, porque existem 2 tipos de leis sobre terrorismo nos Estados Unidos. Uma diz sobre terrorismo internacional e a outra diz sobre o terrorismo doméstico. As leis que versam nos Estados Unidos sobre terrorismo doméstico, elas permitem interrogatórios, elas permitem investigações, mas elas não têm nenhuma penalidade propriamente dita. É mais restrição de circulação, você vai usar uma tornozeleira, você vai ser vigiado, mas nenhuma pena.
Terrorismo internacional, bom, aí é outra coisa. Os Estados Unidos, por exemplo, há algum tempo atrás, declararam lá que a Al-Qaeda, né, a Al-Qaeda, no Afeganistão, lá na Síria, na região da Pérsia, a Al-Qaeda era uma organização terrorista internacional. E isso legitimou os americanos a tomarem todas as medidas que foram necessárias. O Trump, ontem, ele comunicou também via Twitter que ou os prefeitos e governadores liberais dos Estados Unidos tomavam uma atitude para combater a baderna, ou ele ia para cima de todo mundo utilizando o poder ilimitado das Forças Armadas norte-americanas. Ele não estava brincando, porque na sequência, isso foi ontem, hoje ele tuitou avisando que ele vai declarar a Antifa uma organização terrorista. Não é declarar a Antifa terrorismo doméstico, é declarar a Antifa uma organização terrorista. E isso permite que o Trump utilize as Forças Armadas americanas e todo o instrumental que ela tem, toda, para poder ir para cima da Antifa. E não só nos Estados Unidos. Quando os americanos declaram que a Antifa é uma organização terrorista internacional, eles se auto-permitem ir atrás da Antifa onde quer que ela esteja. E recentemente a gente teve algumas denúncias, algumas narrativas sendo plantadas na mídia de que agentes terroristas de outros países, envolvidos com ações violentas, estavam desembarcando no Brasil para participar dos movimentos da Antifa. Ele declarando a Antifa uma organização terrorista internacional e tendo o alinhamento que o Trump tem com o Bolsonaro, isso dá ao Bolsonaro todas as peças do tabuleiro de volta e mais algumas. Porque agora todo mundo que estiver associado, teve por exemplo as manifestações de São Paulo, né? Nesse domingo, eu estava de plantão, infelizmente eu não consegui ir, mas domingo que vem eu estou livre, quase com certeza, tendo alguma coisa na Paulista eu vou estar lá. Nas manifestações de hoje, alguns deputados, algumas pessoas estavam lá tirando fotos, né? Eu não vou falar os nomes não, porque eu não tenho certeza aqui, mas algumas pessoas ligadas ao governo, ao parlamento, estavam presentes na manifestação na Paulista, do lado da Antifa. Esse pessoal, certamente, já está fichado na CIA e no Mossad. Essas informações, quase com certeza, eu não tenho essas informações, mas é uma dedução baseada no simples bom senso e na lógica. Essas informações com relação às pessoas no Brasil que estão associadas à Antifa, isso já deve estar de posse do presidente Donald Trump e também do Serviço Secreto de Israel. É simples, a gente está muito alinhado com eles e essa organização não vai agir só no Brasil, né? Vai agir na Europa, com certeza em Israel, está agindo nos Estados Unidos e está agindo no Brasil. Todo mundo que tiver qualquer associação, o Alexandre Frota tuitou lá que tinha que colocar o pessoal na rua como se estivesse incitando o confronto. Qualquer pessoa que tiver qualquer associação à Antifa, uma vez a Antifa sendo declarada uma organização terrorista internacional, esse pessoal passa a ser procurado de interesse da Interpol. Isso legitima que os Estados Unidos e o Brasil, em um esforço internacional para combater o terrorismo internacional, um esforço multinacional, Estados Unidos, Austrália, Israel e Brasil, em um esforço multinacional para combater atividades terroristas no mundo, que esses países unam forças e venham aqui prender essas pessoas que estão associadas à Antifa. Eu sempre penso se o Bolsonaro não está sendo conivente demais, como vocês pensam também. Se ele não está sendo conivente demais, se ele não está sendo parcimonioso demais, talvez ele devesse ser um pouco mais enfático. Mas quando a gente pensa nas cartas que não estão ao alcance da vista da gente, informações sobre declaração de que a Antifa é uma organização terrorista internacional, isso está um pouco aquém da capacidade, do horizonte de visão da gente. Então a gente não pode julgar o Bolsonaro sobre o que ele está fazendo ou deixando de fazer, porque nós não temos todas as informações de estratégia.
O que está acontecendo no Brasil só pode ser interpretado de um modo bem lúcido. Você só pode interpretar os acontecimentos daqui entendendo um pouco de geopolítica. Isso não é uma coisa local. Isso não é o estado de São Paulo, não é a cidade de Caçapava, não é a sua rua aí. Isso é um jogo, um tabuleiro imenso de interesses geopolíticos multibilionários. E no momento em que uma organização envolvida com as badernas no Brasil, ela não é só considerada uma organização baderneira, mas ela recebe dos Estados Unidos e de repente de uma coalizão de países do Ocidente, ela recebe desse pessoal o rótulo de uma organização terrorista internacional, a coisa muda muito de figura. Esse pessoal começa a ser investigado, perseguido, preso em Guantánamo, vai ter gente perdendo o mandato, vai ter gente que a gente achava que era intocável e vai deixar de ser intocável, porque vai ser denunciado em um tribunal internacional e principalmente vai ser denunciado pelas forças militares dos Estados Unidos como pessoa que está associada ao terrorismo internacional. Isso muda muito o peso de tudo que está acontecendo. Então eu vejo o Bolsonaro como aquele cara que sabe, vamos pensar desse jeito, né? Vamos imaginar num universo paralelo em que a gente tem todas as informações que Brasília dispõe. Eu vejo ele como o cara que sabe que na hora que ele botar o pé na bola, ele chuta para fazer gol. Então ele está deixando todo mundo se enrolar muito. Ele liberou uma grana para poder financiar os estados. E uma parte considerável desse dinheiro que foi para os estados para financiar a estratégia de enfrentamento ao Covid, uma parte considerável dessa grana foi desviada. É quase como se ele tivesse jogado uma isca e alguns prefeitos e governadores morderam. Na hora que vier o Covidão, né, na hora que vier aí a investigação junto do Tribunal de Contas da União, junto ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça, ao Ministério da Fazenda, quando vier a investigação de onde esse dinheiro foi usado, vai ter muita gente perdendo direitos políticos aí por 8 anos. Mas ele está guardando essa carta na manga, ela vai ter o momento dela. Ainda não é. Uma vez me falaram uma frase que eu gostei muito. Nunca atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver errando. E o pessoal está errando bastante. Então deixa esse pessoal tomar corda, deixa o peixe tomar corda, porque quando eu for puxar, é uma linha com bastante peixe preso no anzol. Então eu penso que uma das estratégias que pode estar sendo usada domesticamente para que ele não pareça não estar fazendo nada, é porque na verdade estão sendo ajuntadas provas que permitam não só processar esse pessoal e prender, não. É processar, prender e tirar os direitos políticos. E se bobear, processar esses governadores no estado de São Paulo, por exemplo. Se você pegar a Constituição Federal Brasileira, o artigo 5º da Constituição Federal, o que esses governadores do Rio e de São Paulo estão fazendo, eles estão violando um por um dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. E violação da Constituição por parte de um político em exercício do seu mandato, isso dá cassação de direitos políticos. Então vamos deixar o pessoal se enrolar mais um pouquinho e depois, quando a gente for passar a corda, a gente passa a corda em todo mundo. Quando a gente olha outros agentes que estão agindo no Brasil, o STF, por exemplo, e alguns parlamentares, você vê que esse pessoal pode ser enquadrado na Lei de Combate ao Terrorismo Internacional a partir do momento em que o Trump declarar a Antifa como uma organização terrorista internacional. Esse era um passo, esse era um dado que a gente não tinha e agora a gente tem. Você pode, baseado nisso, já que, por exemplo, né, a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Corinthians, eu estou falando pelas notícias que vieram, uma das torcidas organizadas do Corinthians participou das manifestações na Avenida Paulista ao lado da Antifa. Bom, esse pessoal vai acabar sendo classificado como membros integrantes de uma organização terrorista internacional e com todo o peso da lei dos Estados Unidos que vai vir associada às Forças Armadas Brasileiras. Alguns deputados estão agindo em consonância, alinhados a esses movimentos da Antifa. E se porventura eles forem associados oficialmente à Antifa, eles também vão ser enquadrados como terroristas internacionais.
Isso muda completamente o jogo. Isso resolve todo aquele tabuleiro de xadrez que eu coloquei lá. A solução não está no tabuleiro, a solução está vindo de fora, bem de fora. E ela está vindo bem pesada. Alguém aqui me perguntou sobre a Storm. Eu não sei se vocês... alguém aí fez o curso sobre a nova ordem mundial, mas a Storm, a tempestade, é como se fosse uma grande reviravolta dessa ordem. Né? Existe uma grande ordem mundial estabelecida por grandes financistas que ganham muito dinheiro financiando guerras no mundo inteiro. Isso vem há mais de 200 anos acontecendo. No momento em que o Trump assumiu nos Estados Unidos, quando ele foi logo na posse, no primeiro semestre dele, que ele se reuniu para tirar foto com alguns líderes militares, ele tuitou lá, falando que ele apontou para as pessoas que estavam no gabinete com ele, que iriam fazer a sessão de fotos, apontou para o ambiente da Casa Branca e falou para os repórteres que estavam lá: há uma tempestade vindo aí. There's a storm coming. E quando os repórteres perguntaram de qual tempestade que ele estava falando, ele simplesmente respondeu: wait and see. Espere e vocês vão ver. A tempestade seria justamente isso, desmontar toda essa rede de socialistas globalistas que brincam com as nações, causando miséria, guerra, sofrimento, catástrofe, genocídio em toda parte, e jogar esse povo todo na cadeia. Existe dos vários clubes de teóricos da conspiração que existem no mundo, um deles chama QAnon. QAnon. E um dos lemas do QAnon é isso, né? A tempestade vai chegar. E a tempestade é justamente isso. Seria você ajuntar todas as provas necessárias para poder desmontar esse esquema, mas vir para cima desse pessoal não como uma brisa, um vento, vir como uma tempestade e derrubar tudo de uma vez só. Essa tempestade está vindo e a gente vê pelas ações do Trump, pelas coisas que ele anda falando e fazendo, a lei de liberdade de expressão, o decreto que ele está para poder liberar aí com relação à restrição à liberdade de expressão nas redes sociais, na internet como um todo, YouTube, Facebook, Twitter, a declaração dele de que ele vai determinar que a Antifa seja nomeada uma organização terrorista internacional. Isso tudo tem a ver justamente com essa tempestade que está se montando. É como se você visse a tempestade, ela não aparece do nada. Você vê as nuvens se formando, você vê os relâmpagos ao longe, às vezes você nem ouve o barulho do trovão, mas você sabe, está vindo uma tempestade aí. E todas as ações dele, e se a gente pensar no sentido de acumular provas para cair em cima do inimigo como se fosse uma tempestade, se a gente pensar que essa é a estratégia, o que o Trump está fazendo e o que o Bolsonaro está fazendo é certinho com a montagem de uma tempestade. Não avise muito, não fica jogando brisa ou mareando umas gotinhas, não. Segura a onda, segura, e no último instante, quando você cair em cima de todo mundo, você vai cair com pilhas de dossiês, pilhas de provas que foram acumuladas durante 2 anos de investigações por entidades do serviço secreto de países como Israel e Estados Unidos. Então, a tempestade está vindo. O Ranieri Menezes perguntou aqui: o que fazer com os antifas? Ranieri, justamente aguardar a declaração dos Estados Unidos de que eles se tratam de uma organização terrorista internacional. E isso muda o jogo para o nosso lado e ferra com eles. Vamos ver aqui o que eu acho da Operação Storm. A Denise Lopes perguntou, a gente acabou de falar nisso aqui. 4 perguntas sobre tratamento de Covid, a gente pode falar isso mais para o finalzinho. Você não acha que o Bolsonaro precisa de um assessor de imprensa para parar de falar com mídia inimiga? A Rosa Vilela. Se Bolsonaro precisa de um assessor de imprensa, a gente tende a pensar que ele precisaria de um assessor de imprensa até o momento em que você se dá conta que ele conseguiu se eleger presidente com R$ 1.800.000
e usando um bicho desse aqui, ó, um celular velho. Então, não vamos subestimar a genialidade do presidente que a gente tem. Ele pode ser meio tosco, meio ogro, né? Meio Clint Eastwood, assim, no jeitão dele de ser, mas é inegável que esse cara é extremamente honesto, extremamente bom, extremamente justo, tem as falhas de caráter dele, como todos nós temos, mas é um cara extremamente bem intencionado. E eu já aprendi, depois desse mais de um ano de governo do Bolsonaro, eu já aprendi a não subestimar a genialidade dele. Primeiro, porque ele tem acesso a dados que nós não temos, e segundo, porque ele já deu provas já de que ele faz algumas coisas que são fantásticas para fazer máscaras caírem e o joio se separar do trigo quase que espontaneamente, sem que ele tivesse que fazer muita coisa além disso. O Paulo Xerelli perguntou o que fazer para trocar os ministros do STF. Paulo, vai depender da declaração da Antifa como organização terrorista internacional. Porque se ficar provado que assim o Trump vai declarar, certo? Isso vai acontecer. No momento em que o Trump declarar isso, se houver qualquer prova de qualquer desses ministros estão envolvidos com o apoio ou associados por qualquer maneira, direta ou indiretamente, à proteção de terroristas da Antifa, esse cara vai responder um processo bem ferrado. Ele vai ser destituído imediatamente, vai ser preso, respondendo a um tribunal, talvez um superior tribunal militar no Brasil, instaurado aqui com o apoio da inteligência americana e israelense, por causa da necessidade da gente fazer um esforço para conter a atividade de terroristas internacionais dentro do território brasileiro. Não menosprezem o fato do Trump falar que vai declarar a Antifa uma organização terrorista internacional. Entendam, esse talvez seja o movimento mais fantástico do tabuleiro dessa semana. A Vanessa Cabidelli, eu gostei muito dessa pergunta. A Vanessa Cabidelli colocou aqui: a tradicional polarização que existe no país, esquerda e direita, tem se mostrado mais explícita. Enquanto as classes médias e altas discutem sobre o tédio da quarentena, as classes baixas vão sofrendo com a escassez de comida e emprego. E aí ela me pergunta se você acredita que o vírus chinês tenha desnudado ainda mais a desigualdade no país? Vanessa, a pergunta é excelente, só que o termo desigualdade mostra um pouco do gramicismo cultural socialista que está impregnado em você. Eu sou absolutamente contra o uso do termo desigualdade, porque isso é um discurso socialista para tornar todo mundo igual na miséria. Eu digo assim, a gente tem que querer combater a miséria, combater a ignorância, mas combater a desigualdade, não. Tem pessoas mais altas e mais baixas, tem pessoas mais feias e mais bonitas, tem pessoas que são mais introvertidas e extrovertidas. Como que eu vou combater esse tipo de desigualdade? Tem gente que consegue ganhar mais dinheiro porque tem disciplina para poder estudar, tem disciplina para poder se manter focado numa empresa até que ela renda dinheiro. Esse cara ele é disciplinado. Às vezes ele não foi exatamente uma questão de sorte nem de herança. É disciplina mesmo, o cara é tinhoso, ele não larga aquilo. E tem um outro cidadão lá que não tem essa disciplina toda. No final das contas, a desigualdade de renda e de proventos, de propriedades, a desigualdade econômica que existe entre essas duas pessoas, ela é decorrente de traços de caráter que envolvem disciplina. Então, como que eu desfaço essa desigualdade? Quando a gente fala que quer combater a desigualdade, então se eu transformar todas as pessoas igualmente pobres, pronto, acabou a desigualdade. E aí, a gente vai ter um país melhor? Então, não, combater a desigualdade é uma coisa... É um tipo de raciocínio socialista. Agora, quanto ao fato do vírus chinês ter produzido essa dicotomia, e hoje em dia a gente enxerga com muito mais clareza quem está do lado do... Eu vou chamar do lado do bem, porque no final das contas é o que é, né? Vamos dar o nome das coisas. Quem está do lado do bem, que quer ver o país crescer, um país melhor para todo mundo, mais seguro para todo mundo, mais próspero para todo mundo, mais justo para todo mundo. Quem quer isso?
está do lado do bem e, na situação do país atual, está do lado da direita, daquilo que a gente considera conceitualmente como direita dentro do espectro político ideológico. E as pessoas que querem ferrar com o país, que não estão nem aí para o fato de que 155 mulheres são estupradas no país todo dia, sendo que 53% delas têm menos de 15 anos. Tem um pessoal que não está nem aí. A gente tem 282 pessoas para cada milhão de habitantes sendo assassinadas pela violência. E o pessoal da esquerda não está nem aí. Tudo bem, de repente uma parte desses 50 mil mortos, assassinados no Brasil, vítimas da violência todo ano, de repente no meio disso tem uma metade aí que, Deus me livre, merecia morrer, é um cara que não vale nada, um tranqueira. Mas então significa que 25 mil pais de família, mulheres, pessoas inocentes estão morrendo. Eu nunca vi a esquerda se colocar realmente, fazer passeata, cobrar os políticos, cobrar leis mais severas contra estuprador, nada disso. Eu vejo eles querendo acolher as vítimas, mas não vejo eles querendo evitar que essas pessoas se tornem vítimas. Eles querem acolher a mulher estuprada. Tudo bem, lamento muito pelo que aconteceu com ela, mas não teria outra maneira da gente conseguir evitar que uma tragédia dessa acontecesse? Eles querem abraçar a Lagoa Rodrigues de Freitas porque um menino de 6 anos foi morto. Tudo bem, vamos acolher essa família, eles estão passando por um período muito ruim, uma tragédia terrível. Mas a gente não poderia tomar algumas outras medidas que poderiam evitar que isso acontecesse de novo? Uma medida muito simples para evitar que um ladrão entre na sua casa e faça mal para sua família, ou para evitar que uma mulher seja estuprada na rua, é permitir que você ande armado. Por que não? Coloca lá uma Taurus G2C na sua bolsa, pequenininha, 15 balas no pente, vamos ver quem é que chega perto de você. Mas não, eles não querem que você ande armado, eles não querem que você tenha o direito de defesa, porque senão eles não vão ter a vítima e eles não vão ter como acolher as vítimas. E sem acolher vítimas, bom, como é que eles vão conseguir mais votos, né? Esse pessoal está do lado do mal. O vírus chinês permitiu que a gente dividisse isso. Então, quando você vê esse povo da isentolândia, da esquerdosfera, pessoal falando hashtag fique em casa, Bozo, quando você vê esse pessoal nessa pegada, você já sabe na hora de que lado que esse pessoal está. E o vírus chinês foi uma ferramenta extraordinária. Eu vou só corrigir aqui, eu tenho mania de falar isso, mas eu tenho que me corrigir. O vírus não é chinês, né? É o vírus do Partido Comunista da China. A gente não pode se permitir partir da premissa de que os chineses concordam com o que todos os chineses concordam com o que o Partido Comunista da China fez com eles. É como se o pessoal lá de fora chamasse um vírus que o PT fez aqui de vírus brasileiro. Não, chame isso de vírus do PT, porque é dessa desgraça que veio esse vírus. Esse vírus veio do Partido Comunista Chinês. Então sim, o vírus do Partido Comunista Chinês, ele facilitou essa divisão das águas. Se você vê alguém no Facebook falando lá, fique em casa, eu já estou entendendo de que lado que essa pessoa está. Ou ela está do lado do mal porque ela é ruim, ou ela está do lado do mal porque ela é ignorante e burra. Bom, de qualquer forma, seja qual for o seu motivo, você está do lado do mal, né? E você devia ter acordado para o que está acontecendo nesse país. Eu achei o vírus do Partido Comunista Chinês, ele extraordinário, como uma ferramenta para que a gente separe o joio do trigo. Voltando aqui, mantendo ainda na pergunta da Vanessa, tem uma figurinha que eu acredito que vocês já tenham visto aí pelo próprio Face, ou de repente já viram no Instagram. É uma figurinha que tem um demônio, o diabo, de um lado, tem um muro no meio, um cara está em cima do muro, e do outro lado tem um anjo. E o anjo está chamando o cara para pular para o lado dele, falando, meu filho, sai desse muro, pula para o lado de cá, pula para o lado de cá. E o cara sentado em cima do muro, ouvindo o anjo, depois olha para o diabo e fala assim, o cara do lado de lá, de asinha, de auréola, ele está pedindo para eu pular para o lado dele. Mas eu não estou vendo, ele falando para o diabo, eu não estou vendo você pedindo para eu pular do muro para o seu lado. E aí o diabo fala para ele, é porque o muro é meu. O vírus chinês mostrou bem pra gente quem é que está do lado de lá do mal e quem é que está sentado em cima do muro que pertence ao lado do mal. Então foi extraordinário, pensa. Eu já dei uma mexida aqui no Facebook que eu mandei gente pra caramba embora. Só hoje eu mandei 34 embora.
Então facilitou bastante. Nesse sentido, eu achei o vírus do Partido Comunista Chinês uma ferramenta sensacional para a gente saber exatamente quem é do bem e quem é do mal. Vamos lá, Marcelo Figueiredo. Como é que faz para começar a reverter a situação em que o país está? Porque o povo está adormecido. Marcelo, eu não acho que o povo está adormecido. Esse fim de semana foi a 7ª manifestação consecutiva num domingo em Brasília. E tem caravanas indo do Brasil inteiro para lá. Eu tenho bons amigos morando em Brasília e estava bem cheio. Essa mídia lixo não mostra nada disso, mas estava bem cheio lá. E já é o 7º fim de semana, 7º domingo consecutivo que isso acontece. Então eu não acho que o povo está adormecido não, ele está bem acordado. Bom, as demais perguntas aqui estavam versando a respeito do tratamento do Covid. Então vamos lá. Existem 2 trabalhos, 2 linhas de tratamento para o coronavírus, 2 linhas principais. Uma envolve o uso de hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. O Vladimir Zelenko, ele estava usando, foi ele que propôs esse primeiro protocolo, ele estava utilizando uma dose de 220 mg de zinco por dia durante 5 dias. Mas os estudos posteriores que saíram, eles falavam muito mais a favor da hidroxicloroquina por si, associada ou não à azitromicina, mas não mencionavam muita coisa com relação ao zinco. E realmente a hidroxicloroquina com azitromicina parece já ser mais que o suficiente para poder reverter o quadro. Mas o grande lance é que esse tratamento seja feito precocemente, entre o 1º e o 3º dia da doença. É curioso porque a Lancet publicou agora um trabalho, segundo eles, fizeram uma revisão de 96 mil prontuários médicos, um estudo imenso, sentando o pau na hidroxicloroquina. Porém, a mesma Lancet, em 2003, publicou um estudo de revisão da literatura em que a própria Lancet, os próprios autores publicados na própria revista, falavam que a hidroxicloroquina era um tratamento eficaz contra a família dos coronavírus. Quer dizer, infelizmente a Lancet, apesar de ser uma revista extraordinária, ela foi vendida para esses globalistas e caiu na maldita agenda progressista. Ela deixou de ser uma revista científica e passou a ser um panfleto ideológico. Não dá para levar muito a sério o que a Lancet está falando. Então a gente tem esse protocolo do Vladimir Zelenko, que é a hidroxicloroquina com azitromicina. Esquece o zinco. Hidroxicloroquina com azitromicina. E tem um outro protocolo que surgiu a partir de alguns estudos in vitro, em tubo de ensaio, em placas, realizado na Austrália, que mostrava que a ivermectina tinha um potencial contra o coronavírus, o Covid-19. E realmente alguns estudos que têm sido publicados têm mostrado que até mesmo em pacientes graves, o uso de ivermectina consegue diminuir em até 6 a 10 vezes o número de mortos. Então a ivermectina é sensacional. Um comprimido de 6 mg por dia durante 5 dias. E como a ivermectina e a azitromicina são remédios extremamente seguros, a gente pode perfeitamente pegar o protocolo de hidroxicloroquina e azitromicina e associá-lo ao uso da ivermectina. A gente usa, tô cansado de usar ivermectina no posto, nos locais que eu já trabalhei há anos. Esse é um excelente remédio para poder matar piolho. Por motivos óbvios, eu não uso muito esse remédio, pessoalmente. Mas é um remédio muito tranquilo, a ivermectina. A hidroxicloroquina, ela tem essa narrativa de que ela poderia causar morte por transtorno cardíaco, especialmente em pessoas que têm um aumento do negócio chamado intervalo QT. No eletrocardiograma tem aquele monte de linhazinha, tem uma linha que a gente chama de onda Q, e tem um pininho lá que a gente chama de onda Q, e no final dele tem a onda T. Se você medir o intervalo entre o começo da onda Q e o final da onda T, esse intervalo contado em quadradinhos, no eletro, aqueles quadradinhos pequenininhos do eletro, ele pode ter no máximo em torno de 10 quadradinhos no homem e em torno de 11 quadradinhos na mulher. E aí alguns trabalhos estão falando que a hidroxicloroquina poderia aumentar o intervalo QT e produzir arritmias cardíacas potencialmente fatais. É estranho porque a hidroxicloroquina vem sendo utilizada ela foi descoberta em 1934, vem sendo utilizada desde a década de 50 para tratar artrite reumatoide, lúpus,
malária, amebíase, e só agora, junto com o Covid, é que ela esperou 70 anos para começar a dar efeitos colaterais fatais, justo no Covid, e aquele povo todo tratando da artrite reumatoide essas décadas inteiras e nunca teve problema nenhum. Mas, por segurança, vai lá e vai ter que tomar hidroxicloroquina, está com suspeita de Covid, vou botar você no protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, mas eu vou pedir um eletrocardiograma seu antes. Se você tiver tudo ok, eu mando hidroxicloroquina junto com o tratamento todo dura 5 dias, orienta a pessoa, qualquer sensação de batimento cardíaco fora do prumo, procura um pronto atendimento e faz o eletro. E mesmo que você não esteja sentindo nada, no meio do tratamento, aí por volta do 3º dia de tratamento, faz um eletrocardiograma novo para poder avaliar o seu intervalo QT. Se tudo estiver dentro da normalidade, segue o tratamento até o final, sem erro nenhum. Tem tido muita politização, né, desumana com relação a todo o enfrentamento do coronavírus. O lockdown não deveria ter sido feito. Não existem comprovações de que quarentena horizontal, quarentena vertical ou lockdown diminuam a transmissibilidade, efetividade ou mortalidade associada a qualquer epidemia. Isso é uma falácia, não existe. A gente supõe que a gente vê usando quarentenas aí desde a época da peste negra lá no século XIV. Isso nunca adiantou muita coisa. A gente não está mais no século XIV, a gente está no século XXI. Tem outras medidas mais inteligentes para a gente lidar com isso. As pessoas ficam falando que vai causar um colapso no sistema de saúde. Não causou. Me mostra um país no mundo por onde o Covid passou e que houve um colapso no sistema de saúde. Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Suécia não fizeram lockdown. Mal fizeram uma quarentena lá meia boca. E eles não tiveram colapso no sistema de saúde. Mas 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Bom, historicamente, em países desenvolvidos, Bélgica, Alemanha, Itália, França, Polônia, Hungria, Estados Unidos, Canadá, Austrália, tem vários trabalhos mostrando que a taxa, ninguém constrói um leito de UTI para ele ficar vazio. Um leito de UTI é muito caro, você constrói ele para ele ser ocupado. Então a taxa mínima de ocupação desses leitos é 70%. Em qualquer momento, em qualquer país, a taxa mínima de ocupação de leitos de UTI vai ser 70%. E a taxa máxima, obviamente, é 100%, né? 100% ocupado. Mas qual seria a taxa média? Entre a taxa mínima de 70% e a taxa máxima de 100%, qual é a taxa média de ocupação de leitos de UTI em praticamente todos os países do mundo? Essa taxa é 92%. Então, em qualquer país do mundo que você for, provavelmente, se você chutar lá, que eu acredito que o seu sistema de saúde tem 92% dos leitos de UTI ocupados neste momento, é bastante provável que você acerte esse número. Então, quando as pessoas falam que 90% dos leitos de UTI no Brasil estão ocupados, essa é a taxa internacional de ocupação de leitos de UTI. Eu estaria preocupado se 90% dos leitos de UTI estivessem ocupados com pessoas com Covid, mas não é isso. Né? 90% dos leitos estão ocupados com pessoas com doenças diversas. A hidroxicloroquina está sumindo do mercado, mas a gente tem opções, você tem ivermectina. E estão sendo feitas ações do governo federal para poder resolver esse problema da escassez da hidroxicloroquina. Aqui no estado de São Paulo, eu moro no estado de São Paulo, é tão absurdo, se você for comprar hidroxicloroquina, eu vou falar essa só para fechar, porque eu passei muito mais do tempo do que eu falei. Vou falar só essa última e a gente fecha. Uma hidroxicloroquina, a caixa, ela vem com 30 comprimidos. E na farmácia, antes, né, numa situação normal, a hidroxicloroquina custava em torno de R$60. Então, R$2 por comprimido. Né? A hidroxicloroquina custa R$2 por comprimido. O tratamento completo custa R$12. O tratamento completo para Covid custa R$12. O Dória, ele comprou de insumos médicos da China, sem licitação, 550 milhões de reais. Capotes, luva, máscara, touca, respiradores, 550 milhões de reais. Se nós pegássemos 550 milhões de reais e comprássemos isso tudo em tratamento de cloroquina, vou comprar tudo em pacotinhos. Está aqui, ó. Vou comprar pacotinhos que tem 6 comprimidos de hidroxicloroquina. 550 milhões de reais, considerando que a hidroxicloroquina custa R$12 o tratamento completo,
550 milhões de reais são 45 milhões de tratamentos completos de hidroxicloroquina. Só com o dinheiro que ele comprou de insumos chineses, se ele tivesse comprado isso tudo de hidroxicloroquina de laboratórios de manipulação no Brasil, 550 milhões de reais dava para poder comprar tratamentos de hidroxicloroquina para toda a população do estado de São Paulo. Então, sim, a hidroxicloroquina funciona, associada à azitromicina, tem que ser tomado algum cuidado. Se você não tiver acesso a ela, conversa com o médico que está lhe atendendo, vai para a ivermectina. Tem um estudo, eu estou sem a referência dele aqui agora no computador, mas tem um estudo que mostrou que pacientes em uso de ivermectina, pacientes graves, em uso de ivermectina, tinha uma taxa de mortalidade lá de em torno de 8,4%. Em uso de ivermectina tinha uma taxa de mortalidade de 1,4%. E os que não estavam usando ivermectina tinham uma taxa de mortalidade de 8,5%. Ou seja, a ivermectina, mesmo nos casos graves, ela funciona. E a gente sabe que quanto mais precocemente você iniciar o tratamento de uma coronavirose, menor o risco dela progredir para um caso grave e maior o índice de sucesso. A gente já tem centenas de milhares de pessoas no Brasil que se recuperaram da coronavirose. É muito mais uma guerra de narrativa, uma guerra cultural, do que uma epidemia de saúde. O vírus, de cada 100 pessoas, 80% vão pegar o vírus e não vão ter absolutamente nada. Seu sistema imunológico não está aí à toa. Ele está aí fazendo um bom trabalho há muitos anos. Nossa espécie tem 300 mil anos nesse planeta. E se a gente for considerar que nosso sistema imunológico veio da origem da vida nesse planeta, 1 bilhão de anos, se a gente considerar que essa vida veio desse próprio planeta, que tem 4 bilhões de anos, então no seu corpo, que tem 32,7 trilhões de células, existe um universo imunológico fantástico, que funciona com macrófagos, linfócitos natural killer, linfócitos B, linfócito T helper, imunoglobulina G, imunoglobulina M, opsonização no baço. É um sistema que eu estudo isso tem 25 anos, eu estou com 50 anos, 25 anos de formado. Eu estudo isso tem 25 anos e cada vez que eu paro para poder estudar, eu aprendo uma coisa e eu não consigo deixar de ficar maravilhado com a complexidade extraordinária que o nosso corpo tem. Então não menospreze seu sistema imunológico. Justamente por isso, 80% das pessoas que pegam o coronavírus não tem absolutamente nada. Dos 20% que desenvolvem algum sintoma, 96% dessas pessoas sintomáticas melhoram. Melhoram tomando lá canja da avó, uma sopa da mãe, melhoram. 4% dessas pessoas vão necessitar de tratamento. Desses 4%, a gente tem mais ou menos uma taxa aí de uma morte para cada 365 pessoas. É dentro desse universo de 4%, das pessoas que vão ter sintomas e vão precisar de tratamento. A gente está tendo aí uma taxa de mortalidade de 0,7, 0,3, não chega a 1% nos estudos sérios. Se você for pegar os estudos que são publicados em Jornal Nacional, Fantástico, essa porcariada aí, você vai ver que a taxa é maior. Mas quando você para poder fazer a conta na ponta do lápis, com sangue frio de barata, você vê que a taxa de mortalidade é bem baixa, menor do que 1%. Dengue mata 1%. Tuberculose mata 24%. Fala sério. Meningite mata 30%, pneumonia bacteriana mata 20%. Então, uma taxa de 1% é uma taxa... Influenza mata 1 a 2%, gripe comum. Então, a taxa de mortalidade menor do que 1% não justificaria nem lockdown. E a gente pensa que essa taxa de 1% antes que a gente faça o uso amplo, disseminado, do protocolo de hidroxicloroquina com ácitro ou do uso de ivermectina. Então, não tem nada para se preocupar, isso está tudo errado. Use máscara se você quiser, fique em casa se você quiser. Mas a resposta para a epidemia ela é muito mais uma jogada política do que uma jogada sanitária. Falei pra caramba, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje e se vocês tiverem gostado, de repente a gente faz isso outros dias. Muito obrigado, pessoal, pela companhia, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo feedback. Eu botei a pergunta aqui sugerindo que alguém botasse alguma pergunta, alguma dúvida, e caramba, deu pergunta pra chuchu. Achei que eu não fosse ter nem 20 perguntas aqui, mas deu o quê? Sei lá,
60 e tantas. Agradeço demais o carinho de vocês, agradeço demais por vocês terem me presenteado com a coisa mais importante que vocês têm, que é o tempo de vocês. Valeu, um abraço no fundo do coração de todo mundo, a gente se vê na próxima.